Amém? Vamos ler agora a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Graças a Deus. Ô Sidney, se esperar mais um pouquinho, se não chegar mais ninguém, daí já pode fechar a porta, tá bom? Por causa do frio, né? Senão o frio fica entrando ali nos irmãos. Mas pode só encostar. Então vamos ler. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Ali diz, porque para Deus nada será impossível. Então só muda uma palavra ou outra, mas é o mesmo significado. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Como eu falei semana passada, hoje eu vou terminar a pregação de semana passada, né? Que eu disse que eu ia falar hoje as coisas que Deus não pode fazer, né? E aí a gente pensa, mas como Deus não pode fazer alguma coisa? Ele tem coisa que Ele não pode. Então vamos ver quais são elas. Mas vamos primeiro entender, né? Como é Deus, como é esse Deus que nós servimos? Eu falei um pouquinho já na semana passada sobre isso, mas vou voltar a falar agora para nós iniciarmos a mensagem. Então veja só, Deus é onipotente. O que é? Tem todo o poder. Foi o versículo que nós lemos agora, que diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas. Mas daqui a pouquinho você já vai entender coisas que Deus não pode fazer. Então isso não diminui o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem coisas que Ele não pode fazer porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então Deus não vai fazer porque Ele já falou que não faria. Então Deus é onipotente. Deus também é onisciente. O que é isso? Ele sabe todas as coisas. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é o único que pode conhecer os nossos pensamentos. Às vezes as pessoas pensam que o diabo pode saber o que você pensa. Não pode, de jeito nenhum, tá? Só Deus pode. Então, o que o diabo fica sabendo é aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que a gente fala, no momento que a palavra sai, então o inimigo fica sabendo. Porque aí ele ouve, no mundo espiritual. Então, eu digo o diabo, mas aqui, então, todos aqueles que trabalham para ele, os demônios. Então, o mal, vamos dizer assim, só pode ficar sabendo coisas da nossa mente quando nós falamos. Se nós não falamos, ele não pode saber, porque ele não é onisciente. Só quem é onisciente é Deus. Então só Deus conhece a nossa mente. Amém, irmãos? Então por isso, que nós temos que vigiar nas nossas palavras. Vigie as coisas que você fala, tome cuidado das coisas que você fala, porque quando sai da boca aí não tem volta. Aí o mundo espiritual fica sabendo do que você falou, de coisas de repente que você quer fazer. Se tem coisas que você quer fazer, primeiro ore a Deus, e não conte, não fale. Por quê? Para que o inimigo não venha te impedir. Amém? Agora é claro que tem certas coisas que a gente fala, não é? Estou falando de um projeto que você queira, alguma coisa que você queira fazer. Não fale, não comente com ninguém, é você e Deus. Que aí não tem como o mal ficar sabendo.
Amém? Então, Deus é onipotente, tem todo o poder, e Deus é onisciente, sabe todas as coisas, inclusive o pensamento dos seres humanos. E Deus também é onipresente. Não lemos o versículo do onisciente. Salmo 139. Deus sabe de todas as coisas. Salmo 139. Não vamos ler todo o Salmo, só um versículo aqui para nós entendermos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Vamos ler o 3 ainda. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. É impossível não ler mais um, né? Esse salmo é tão lindo. Então vamos ler o 4 também. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então veja só, antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus já sabe o que nós vamos falar. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então, às vezes, nem nós sabemos qual vai ser a próxima palavra que vai sair da nossa boca. Nós não sabemos, às vezes a gente está caminhando por aí, encontra alguém, conversa, mas você não tinha premeditado, vamos dizer assim, você não tinha conhecimento sobre o que você ia falar durante o dia. E quando nós vamos fazer esse exemplo aqui, nós estamos dormindo à noite, Deus já sabe o que nós vamos falar. Tudo que nós vamos falar no outro dia. Ele sabe todas as coisas. É só um exemplo, né? Então, Deus sabe até o que nós vamos falar. Eu não sei o que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Deus sabe. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, Deus é onisciente, né? O Salmo 139, depois você pode ler todo ele na tua casa. É um salmo muito lindo e que fala, né, da onisciência de Deus. E no mesmo Salmo 139, no versículo 7, fala que Deus é onipresente. Então diz ali, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então Deus, além de ser onipotente, de ser onisciente, Ele é onipresente. O que é isso? Ele está em todo lugar. Então, olha o que o salmista disse: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não tem como alguém se esconder de Deus. Amém? No versículo 8 diz, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou Sheol, o que é? O mundo dos mortos, né? Quer dizer, se eu morrer, né? Se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Pode ir passando, filho. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então ninguém se esconde de Deus. Podemos tentar nos esconder, subir ao céu, como diz ali, ou descer no mais profundo da terra ou do mar. Deus está vendo. Deus está lá. Então, sempre, sempre Deus está aonde nós formos, sempre. Então, Deus é onipresente, ninguém consegue se esconder dele. Jeremias 23 e 24, também fala da onipresença de Deus. (23, 23 e 24). Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja?
diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Então ninguém se esconde de Deus. Amém? Tem gente que tenta, às vezes, né, diz, eu não creio em Deus, então não existe Deus. Pensam que conseguem se esconder, mas não se esconde de Deus, de jeito nenhum. E como nós lemos no versículo anterior, para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então pode ficar escuro, que Deus está ali enxergando tudo. Pode estar brilhando o sol no meio-dia, que Deus está ali enxergando tudo. De Deus ninguém se esconde. Amém? Então guarde bem isso. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Não deixe o frio congelar a tua boca. Está frio, mas estamos vivos, graças a Deus. Então agora que já nós entendemos mais um pouquinho, né, a respeito de como é esse Deus maravilhoso que nós servimos, porque assim, irmãos, conhecer a Deus por completo, ninguém conhece. Se alguém pudesse conhecer e entender Deus por completo, essa pessoa seria Deus. Porque como que vai entender um Deus que é tão poderoso? Ninguém entende. E só existe um Deus. Então nós temos que conhecer de Deus aquilo que a sua palavra nos informa. Mas para nós conhecermos Deus, entendermos quão grandiosa é a sua presença e a sua glória, só quando nós chegarmos lá. E mesmo assim, nós ainda vamos conhecer aos poucos, porque Deus vai, durante toda a eternidade que nunca vai ter fim, Deus vai estar se revelando a nós. Então assim, Deus é infinito. Então mesmo durante toda a eternidade, nós vamos estar conhecendo Ele. Mas não podemos dizer, conheço Deus por completo. Não, porque Ele é infinito. Amém? Muito bem. Então, Deus sendo o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas? Pode, mas tem coisas que Ele não pode fazer. Isso parece contraditório, né? Se Deus é Todo-Poderoso, como que tem coisa que Ele não pode fazer? Mas tem algumas coisas aqui que Deus não pode fazer. Não que Ele não possa, Ele até poderia, se Ele nos obrigasse a fazer certas coisas, mas Ele não nos obriga. Então tem coisas que Ele não pode fazer. Como eu falei um pouquinho no final da mensagem de terça passada, vou só repetir, porque eu falei muito rapidinho semana passada, né? Então vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que eu anotei aqui que Deus não pode fazer é Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Lembram que eu falei isso semana passada? Amém? Então, Ele não pode salvar uma pessoa que não quer ser salvo. Como assim? Deus não obriga ninguém a aceitá-lo, Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Ele chama, Ele convida, Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem, né? Nem todos querem obedecer a Deus. Então, Ele não pode salvar uma pessoa que não quer ser salva. Não tem como. Então, Deus não salva, como é que eu vou dizer para vocês assim, obrigatório. Eu quero salvar essa pessoa, eu vou fazer de tudo para salvar essa pessoa. Não. Deus só vai salvar se essa pessoa aceitar. Então Deus fez tudo o que Ele podia fazer enviando Jesus na cruz para oferecer a salvação para nós. Mas tem gente que não aceita, né? Não crê no sacrifício de Jesus, não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Deus não obriga. Ele até poderia obrigar, e Ele pode, porque Ele pode todas as coisas, mas Ele não faz. Por que Ele não pode fazer? Porque Ele não quer ser amado e adorado por força. Ele quer ser amado e adorado por gratidão, por reconhecimento, por amor. Então nós servimos a Deus por amor.
Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas nós não podemos ser robozinho na mão de Deus. Porque se Deus quisesse fazer isso, Ele já tinha feito lá no início com Adão. Se Ele tivesse criado Adão como um robô, como um boneco, e obrigado Adão a obedecê-lo, aí sim Deus poderia salvar quem não quer ser salvo. Porque daí Ele ia obrigar. Mas Ele não obriga ninguém. Ele nos dá liberdade, Ele nos dá livre-arbítrio, Ele nos dá livre escolha. Então Deus não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Hebreus 2:3. Olha o que diz, Hebreus 2:3. Só a primeira parte vamos ler, diz assim, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Então aqui está dizendo o quê? Ninguém vai se escapar de ser condenado se não receber a salvação. Então se descuidar, ou seja, rejeitar, não quero aceitar a salvação que Deus providenciou na cruz do Calvário. Então Deus não força. Então a pessoa vai estar descuidando da salvação. E para quem descuida da salvação não tem escape, ou seja, não tem salvação. Amém, irmãos? Entendido isso? Então guarde bem isso no teu coração. Coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Outra coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Como assim? Deus é verdade, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus, Ele falou na sua palavra que Ele não mente. Então, se Ele fosse mentir em alguma coisa, Ele estaria indo contra a sua própria palavra. Então Ele não pode ir contra a sua própria palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então Deus não pode mentir. Em Deus não existe mentira. Em Deus só existe verdade. Então Ele nunca mente. E porque Ele nunca mente, nós podemos acreditar em tudo que a palavra do Senhor nos fala. Então assim, pastora, mas tem coisas que eu leio na Bíblia que às vezes parece um absurdo. Não, não é absurdo não. Se está escrito na Bíblia, é verdade. Se está escrito na Bíblia que alguma coisa vai se cumprir, creia porque vai se cumprir. Porque Deus não mente. Amém? Como eu vivo falando para vocês a respeito do arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja vai acontecer em breve. E tem gente que não acredita. Mas nós podemos acreditar sem sombra de dúvida. Por quê? Porque Deus não mente. E na palavra está escrito que vai acontecer. Então vai acontecer. Ainda mais agora que está mais perto, né? Cada dia que passa, hoje está mais perto de acontecer o arrebatamento do que estava ontem. Então cada dia que passa está mais perto do Senhor Jesus vir nos buscar. Amém? E agora, com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né, muitas profecias se cumprindo, agora é que está mais perto ainda. Então vai acontecer, por quê? Porque Deus não mente. Então em Deus não existe mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás e não Deus. Como eu falo sempre aqui para vocês, quando a pessoa mente, ela está tendo um filho com o diabo. Ai, que coisa séria, pastora. Mas é verdade. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Se a pessoa está mentindo, então está tendo um filho com o diabo. Entendido isso, irmãos? Então é uma coisa muito séria. A mentira é uma coisa muito séria. E Deus abomina isso. Então, fuja da mentira. Fale sempre a verdade. Pastora, mas em algum momento na minha vida eu já menti. Peça perdão, Deus perdoa. E procure não fazer mais. Mas eu caí. Peça perdão de novo.
Deus perdoa. Só faça de tudo para não voltar a pecar. Então a mentira é um pecado muito sério. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. E em Deus não existe mentira. Então vamos ler Tito 1:2. Então olha só, já vimos aqui que Deus não pode salvar quem não quer ser salvo e que Deus não pode mentir. Então já vimos duas coisas que Deus não pode fazer, mesmo sendo Ele o Deus Todo-Poderoso. Amém? Dá de entender, né, irmãos? Amém? Porque, como eu falei, parece contraditório. Se Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Não, mas tem coisa que Ele não pode. Então, Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, aqui esse versículo está reafirmando que Deus não pode mentir. Então não existe mentira em Deus, Deus não pode mentir. Ah, pastora, mas como assim? Em algum momento, será que Deus nunca mentiu? Será que Jesus, enquanto estava aqui na terra, nunca mentiu? Não, nunca mentiu. Por quê? Porque Ele é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe mentira em Deus. Então uma coisa que Deus não pode fazer, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele não pode mentir. Amém? Ficou entendido isso? Vamos ler outro versículo aqui. Números 23:19. Glória a Deus. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então Deus não mente. Você pode ter certeza disso, porque a sua palavra é a verdade. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, né? Que fala lá em João, que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é a palavra é Jesus. A palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então a palavra de Deus não pode mentir. Por quê? Porque Deus não mente. Amém? Olha só, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, pastora, mas como que chamam Jesus de o filho do homem? Aqui, quando se trata de filho do homem, chamar Jesus de filho do homem, significa que ele se fez carne, ele desceu aqui na terra como qualquer um de nós, humanos, né? Se fez igual a nós, mas só com um detalhe, ele nunca pecou. Então ele não mente. O ser humano mente. Tem outro versículo que eu não anotei aqui, mas que é aquele que diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então o homem mente, as pessoas mentem, mas Deus não mente. Amém? Porque quem mente, né, é o diabo, e a Bíblia diz que ele sempre vai mentir porque ele é o pai da mentira. Então Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Se ele diz que não mente, ele não mente, por causa que ele não vai contra a sua própria palavra. E nele não tem mentira, porque nele não tem pecado. A mentira veio pelo pecado. E Deus nunca pecou. Então ele não mente. Amém? Vamos ler esse versículo aqui que fala, né, a respeito de Satanás. João 8:44. Olha o que diz aqui. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus estava falando para os fariseus, né, que sempre estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição, e ele disse, vocês são filho do diabo, porque vocês vivem mentindo. Então quem vive mentindo é filho do diabo. E cada mentira que fala é um filho com o diabo.
Então, a mentira é uma coisa muito séria. Então, mentira não vem de Deus. E uma outra coisa, né? Que não pode existir comunhão da luz com as trevas. Então, Deus é luz, o diabo é trevas. O diabo é mentira, Deus é verdade. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então quem mente é o diabo. Deus não tem comunhão com o diabo. Então Deus não mente, porque o pai da mentira é o diabo. Entendido isso, irmãos? Amém? Muito bem. Então toda a palavra de Deus se cumpre porque ele não mente. Então pode crer em toda a Bíblia, de capa a capa, porque é a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Guarde bem isso no teu coração. Porque tem gente que às vezes sem saber diz assim, aqui na Bíblia contém a palavra de Deus. Não, não contém, ela é a palavra de Deus. Amém? Então toda a palavra de Deus se cumpre porque ele não mente. Então acredite piamente porque Deus não mente. E acredite no que ainda está por vir. E uma das coisas que está por vir é o arrebatamento da igreja. Então creia nisso, vai acontecer. A maior parte das pessoas não acredita que o arrebatamento vai acontecer. Mas Deus não depende das pessoas crerem ou não. Vai acontecer. Não importa se a pessoa acredita ou não. Vai acontecer. E pode ser a qualquer momento, né? Amém? Então, outra coisa que Deus não pode fazer. Vamos entender a terceira coisa. Então, a primeira é Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. A segunda, Deus não pode mentir. E a terceira, então, que nós vamos ver agora é Deus não pode mudar. Deus não muda. Tiago 1,17. Eu estou falando rapidinho, irmãos. Como eu sempre falo para vocês, no inverno eu procuro não segurar vocês muito tempo aqui. Então estou falando rápido para eu não deixar vocês com frio aí sentados, né, sem se movimentar. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda. Ele sempre foi assim do jeito que ele é, e ele vai continuar sendo igual por toda a eternidade. E como a eternidade não tem fim, ele sempre será igual. Deus nunca vai mudar. Amém? Então nós, seres humanos, nós mudamos. Quantas são as vezes que nós mudamos de opinião? Quantas são as vezes que nós falamos que vamos fazer alguma coisa e não fazemos? Ou que não vamos fazer e acabamos fazendo? Então nós mudamos. A nossa formação, né? Nós recebemos no nosso sangue o pecado de Adão. Então nós somos pecadores e por isso nós mudamos. Então nós mudamos de opinião, mudamos muitas vezes de fé, porque quantas pessoas têm abandonado o Deus verdadeiro para servir a falsos deuses. Então as pessoas mudam, mas Deus não muda e nunca vai mudar. Salmo 89, 34. (89) 34. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, o que Deus falou, Ele cumpre. Amém? Por isso nós podemos ter certeza da vida eterna. Porque Jesus, Ele falou lá em João capítulo 14... que Ele iria nos preparar lugar. Aonde que Ele foi nos preparar lugar? Na casa do Pai.
Então, se Ele falou que ia para o céu nos preparar um lugar, Ele cumpre. Então, nós podemos crer, quando eu sair dessa vida, eu vou para o céu com Jesus. Amém? Então, não duvide e não tenha medo. Ah, pastor, eu tenho medo de morrer. Não tenha medo de morrer. Se você já aceitou Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, o medo da morte não pode mais existir no nosso coração. Por quê? Porque se não for pelo arrebatamento, né, as pessoas que estiverem vivas no momento do arrebatamento não vão morrer, não vão ter que encarar a morte. Mas se por um acaso nós morrermos antes do arrebatamento acontecer, nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque a morte é a maneira que a gente sai dessa vida para chegar na glória. Então, no mesmo momento que um salvo morre, mas é assim, é instantâneo, morreu, aqui o coração parou de bater, na outra fração de segundo, mais rápido até que uma fração de segundo, já está na glória com Jesus. Então não tenha medo de morrer. Por quê? Porque Jesus disse que Ele venceu a morte. Então, se Ele venceu a morte e Ele não mente, eu creio que Ele venceu a morte. E se Ele foi me preparar lugar, eu creio que Ele tem o meu lugarzinho preparado lá no céu. Amém? Então não precisamos ter medo. Não tenha esse medo no teu coração. Aliás, não tenha medo algum. Mas como eu estou falando disso, não tenha medo de morrer. Agora, aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, que rejeitarem a Deus, como nós falamos ali que Deus não pode salvar quem não quer ser salvo, então a pessoa que não quer Deus, que não aceita o sacrifício de Jesus na cruz, esse tem que ter medo de morrer. Por quê? Porque quando morrer, assim como o salvo vai rápido para a glória, o não salvo vai rápido para o inferno. Então esse sim tem que ter medo de morrer. Tem que procurar ficar vivo o mais tempo possível. Mas morrendo, aí não tem salvação. Mas nós não precisamos, nós que já aceitamos a Jesus, não precisamos ter medo de morrer, né? Então, Deus não muda, nós mudamos. Outro versículo, Mateus 24, 35. Estou lendo bastante versículo para te comprovar, né? O que eu estou falando aqui, que Deus não muda. 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, tudo que Deus falou, tudo que Deus fala na sua palavra vai acontecer. Mesmo que o céu e a terra se desfizessem, a palavra de Deus não se desfaz. Por quê? Porque Ele não muda. Ele é o mesmo. O que nós vamos ler agora em Hebreus 13, 8. Esse versículo é bem conhecido, Hebreus 13, 8. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Ele não muda. Ah, pastora, mas aí está falando de Jesus, não de Deus. Mas Jesus é Deus. Eles são um só. Amém? Então Deus não muda. E porque Deus não muda e porque Ele não mente, nós podemos crer e confiar de que seremos salvos. E tudo que Ele falou vai acontecer. Amém? Então assim, se Deus não muda, né? E diz aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é isso? A eternidade é um tempo que aqui no nosso tempo humano, às vezes a gente não consegue entender. Mas a eternidade é o tempo de Deus. Então a eternidade nunca vai ter fim, nunca vai acabar. A gente não entende muito assim nesse sentido de nunca ter fim. Ai, como assim? Mas tudo um dia acaba. Não, a eternidade nunca vai ter fim. E Deus, o tempo de Deus é a eternidade. E diz que Ele nunca vai mudar. Então, como a eternidade nunca vai ter fim, Deus nunca vai mudar. Amém? E mesmo que se por um acaso a eternidade viesse a ter um fim, a Bíblia diz que Deus não muda.
então ele não mudaria mesmo assim. Mas a eternidade não tem fim. Amém, irmãos? Estão vendo como é bom a gente conhecer o Deus que a gente serve? Porque daí a nossa fé se firma, né? A gente não tem medo, não tem dúvida da nossa salvação. Então Deus nunca vai mudar. Olha só, Ele não pode salvar quem não quer ser salvo, Ele não pode mentir e Ele não muda. Então Deus não pode mudar. Ele não muda. Outra coisa que Deus não pode fazer. Essa aqui talvez precise de um pouquinho mais de explicação, mas você vai entender facilmente. Então, a outra coisa que Deus não pode fazer é atender oração de quem não é fiel a Ele. Como assim, pastora? Deus não atende a oração das pessoas? Atende daquele que é fiel, daquele que já o tem como seu Deus. Vamos entender melhor isso aqui. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que significa isso? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aquele que não quer saber de Deus, que não quer saber da lei de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus, que não quer saber de ser fiel a Deus, até a sua oração é abominável. O que é isso? Deus não vai responder uma abominação. Então Deus não vai ouvir nem responder a oração de quem não é fiel a Ele, de quem não crê nele. Entendido isso, irmãos? Aí, de repente, tem pessoas que podem dizer assim, não, mas Deus atende a oração das pessoas, porque eu vejo tanta pessoa que não serve a Jesus e se dá bem na vida. É diferente, você já vai entender. Antes vamos ler João 9, 31. João 9, 31. Olha o que diz. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Está bem explicado, né? Ah, pastora, mas se Deus não ouve a pecadores, eu também sou pecador, então Deus não me ouve? Claro que sim, nós somos pecadores, mas com uma diferença. Nós já aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Então nós não somos mais só pecadores, nós somos pecadores redimidos. Tem diferença, porque nós aceitamos o plano de salvação de Deus. Mas aqui quando fala que Deus não ouve a pecadores, está dizendo aqueles que não creem nele, aqueles que não querem ouvir falar a sua palavra, aqueles que não obedecem a sua lei. Então Deus não ouve, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Então se nós tememos a Deus, se nós somos filhos de Deus, já aceitamos Jesus como Salvador, então somos filhos de Deus. Quem não aceitou ainda é só criatura de Deus. Então Ele nos ouve, então podemos crer que Ele nos ouve. Mas aqueles que ainda não o aceitaram, Deus não ouve. Ah, pastora, mas como que então as pessoas se dão tão bem na vida, às vezes são ricos, têm as coisas que desejam, fazem tudo o que querem? É porque Deus está abençoando? Não necessariamente. Não é assim. Por quê? Porque Deus usa, ou melhor, trata com essas pessoas com a graça comum. O que é a graça comum? Tem a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é a bondade de Deus, é a benevolência de Deus a todas as pessoas, inclusive aqueles que não creem nele. Então, a graça comum é a bondade de Deus, mesmo para aqueles que dizem que não precisam dele. O que é essa graça comum? É como Deus age com todo ser humano, salvo ou não salvo, salvo ou ímpio. Por exemplo, dentro dessa graça comum tem as bênçãos naturais. O que é isso? Deus dá sol, chuva, água, alimento.
tanto para justos como para injustos, tanto para salvos como para não salvos. Então, quando chove, a chuva vem para todos, para aquele que crê em Deus e também para aquele que não crê, né? Então, a água, por exemplo, imagine se Deus dissesse assim: eu vou dar água só para quem crê em mim. Então, muita gente nesse mundo já tinha morrido, porque ninguém vive sem água, né? Então, isso se chama a graça comum, ou seja, Deus age com todos. E por que Deus age assim? Porque Ele ama a sua criação e Ele quer salvar. Mas, como nós vimos a primeira coisa da mensagem, Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Então, a graça comum Ele usa para todos, salvo ou não salvo. E dentro dessa graça comum, então, estão as bênçãos naturais, que é sol, chuva, água. Então, todos se beneficiam dessas bênçãos de Deus, né? A graça comum, ela também age no sentido de que Deus dá habilidades e talentos para todos, salvo ou não salvo, salvo ou ímpio. Como assim? Deus permite o desenvolvimento do intelecto das pessoas, sendo salvo ou não. Por exemplo, é Deus quem capacita uma pessoa para ser um artista. De repente faz um quadro lindo, maravilhoso. Quem é que deu aquela capacidade para a pessoa? Foi Deus, né? Quem é que dá a capacidade de o ser humano descobrir as coisas na ciência? É Deus. Na tecnologia, é Deus. É Ele quem dá inteligência, é Ele quem dá talentos. Então Deus usa de graça comum com todos, importa se a pessoa é salva ou não. Deus também estabelece, através da graça comum, Ele estabelece ordem na sociedade. Como assim? Com a justiça, com as leis, com os padrões morais, né, que beneficiam a todos. Imagine assim, se não tivesse lei no mundo, se não houvesse uma autoridade que colocasse as leis para serem obedecidas. Por exemplo, vamos falar aqui da polícia. Se não existisse polícia, já existe muita bandidagem hoje. Se não existisse, a polícia seria pior, né? Então Deus permite, quer dizer, Ele estabelece a ordem na sociedade com a sua lei, com as suas leis morais. Ou seja, isso eu não posso fazer. Mesmo pessoas que não creem em Deus, sabem que roubar, que matar, não pode. Por quê? Porque são leis morais. Então, Deus estabelece essa ordem na sociedade através da sua graça comum, tanto para justo quanto para injusto. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então isso aqui é a graça de Deus, a graça comum. Ele trata a todos com a sua benevolência, porque Ele quer salvar, Ele não prejudica ninguém, mas, né, Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Mas então Ele estabelece ordem na sociedade, colocando os padrões morais, colocando leis. Por exemplo, sinais de trânsito. Para que existe sinais de trânsito? Para o nosso bem. Por quê? Porque quando você anda numa estrada, numa BR, numa rua, tem lá os sinais de trânsito, não é porque a polícia quer te perseguir, porque o sistema de trânsito quer te... Não, é para o teu próprio cuidado, para você não bater o carro, não morrer, né? Então, são leis, e é Deus que estabelece essas regras, então. Ele dá sabedoria para o homem fazer essas regras, né? Essas leis. Também, né, Deus, através da sua graça comum, tudo isso aqui está dentro das coisas que Deus não atende, quem não é fiel a Ele, mas que Ele usa de graça comum com essas pessoas. Então, assim, Deus também faz a resistência ao pecado. Como assim? A graça comum que Deus usa com todos, independente se é salvo ou não, ajuda a restringir, ou seja, a diminuir o impacto do pecado na humanidade. Porque nós sabemos que tudo que tem de ruim no mundo veio por causa do pecado. Mas Deus, ainda na sua infinita misericórdia, Ele restringe a ação do pecado. Ou seja, Ele faz com que
o impacto do pecado seja diminuído. Como assim? Evitando que o mundo caia em completo caos e depravação. Então, às vezes a gente não entende, talvez você diga assim, pastor, esse exemplo que você vai usar não é muito correto, mas pense comigo, vê se não é. Às vezes a gente não entende como que pode morrer criancinhas ao nascer. Ou às vezes nasce e logo em seguida, infelizmente, porque a gente não gosta de ver isso, né? Mas às vezes a criança morre. Pastor, então é porque Deus é mau, está matando essa criança? Não. Deus conhece lá na frente o futuro. O que essa criança ia fazer, se ela seria uma pessoa boa ou se ela seria um tirano para a humanidade. Então, às vezes, Deus recolhe a criança enquanto pequeno, até para salvar, porque a criança não cometeu o pecado ainda, então ela vai ser salva, e para evitar que existisse, vamos dizer, que uma pessoa muito maldosa que fosse fazer o mal para todo o planeta. Entendido isso, irmãos? Então, isso aqui às vezes causa uma discussão entre as pessoas, muitos não aceitam. Mas nós temos um exemplo na Bíblia do filho de Davi com Batseba, quando eles adulteraram e pecaram, ela engravidou e o filhinho deles morreu. Então esse homem seria um homem muito mau? Não, provavelmente não, eu não estou dizendo isso. Mas Deus, sabendo que essa criança ia ser tratada muito mal na sua vida, porque ele seria considerado um filho bastardo, ou seja, um filho do pecado de Davi, né, pelo adultério com a Batseba, Deus recolheu essa criança. Pelo pecado de Davi e também para que essa criança não sofresse. Estão entendendo, irmãos? Então Deus sabe o amanhã, Deus conhece quem a pessoa vai ser. Então Ele pode restringir o pecado, quer dizer, Deus pode diminuir o sofrimento da humanidade, tirando a vida de alguém. Entenderam isso, irmãos? E Deus pode também tirar a vida de alguém para impedir que essa pessoa sofra. Então, às vezes, isso aqui causa uma diferença de opiniões, mas Deus, através da sua graça comum, Ele ajuda a diminuir o impacto do pecado na humanidade. Então, Deus trata todos igual, e porque Ele tem misericórdia de todo ser humano, Ele faz as coisas às vezes que a gente não entende, mas que é para o nosso próprio bem. Entendido isso? Deus sabe todas as coisas. Né? Então, assim, o amor e o cuidado de Deus, apesar do nosso pecado, Deus ama e cuida de toda a sua criação. Então, é a graça comum, tá? Incluindo aqueles que o rejeitam, porque é a graça comum. Mas para aqueles que o aceitam, que aceitam Jesus e seu sacrifício na cruz, aí Ele não usa só da graça comum, Ele usa da graça salvadora. Então hoje nós temos a graça salvadora. Graça é um presente imerecido, ou seja, que nós não merecíamos, mas Ele deu para nós. Então tem a graça comum, tem outros tipos que a gente poderia falar, mas eu, aqui na mensagem então falo dessas duas. A graça comum é que Deus trata todos igual e dá tudo, né, o que a gente precisa na vida, o sol, a água, a chuva. E mais a graça comum é para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, se entrega a Ele, crê nele, então Ele usa Ele trata com a graça salvadora. Ou seja, Ele nos salva. Amém? Ficou entendido isso? Então veja só, mesmo Deus não atendendo o pedido de quem não é fiel a Ele, Ele ainda cuida dessa pessoa. Ele cuida. Ele dá as coisas que essa pessoa vai precisar. Ele dá que a terra dê o alimento para que a pessoa tenha o que comer. Deus é bom, não existe maldade em Deus. Então Deus é bom. Mas se a pessoa não quer Deus, Ele não vai atender essa pessoa. Então, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, pode ter certeza que você vai orar, se for dentro dos critérios, dos mandamentos de Deus, ou seja, que não for coisa errada. Quando a pessoa pede coisa errada, Deus não atende mesmo.
Mas se é dentro da palavra, que é de acordo com a vontade de Deus, Ele atende. Então você já aceitou Jesus? Ore crendo que Ele te ouve e te atende. Amém? Graças a Deus por isso. Então veja só, Deus quer atender a todos, mas nem todos querem ser atendidos por Ele. Então Deus não obriga ninguém. Então por causa da escolha da pessoa, Deus às vezes deixa a pessoa, faça o que você quiser. Por quê? Voltamos lá na primeira coisa que Deus não pode fazer, ou seja, Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Então Deus não obriga, Ele quer salvar, mas só pode salvar aquele que quer ser salvo. Porque, pastora, tem gente que não quer ser salvo? Claro que tem. De vez em quando saem uns doidos na internet aí falando que preferem ir para o inferno do que para o céu. Você já deve ter visto algum vídeo assim. Tem gente que fala claramente que quer ir para o inferno e não quer ir para o céu. Então Deus não pode salvar uma pessoa, foi a escolha da pessoa. Se essa pessoa se arrepender, se converter, aceitar Jesus, Deus perdoa e salva. Mas Ele não obriga. O que eu quero que você entenda é isso. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo e obedecê-lo. É escolha nossa. Nós temos que escolher servir a Deus. Amém? Amém, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?